Especialista em nutrologia, né? Doutora Alana Morapé, seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre acho que é uma excelente oportunidade a gente falar sobre um tema tão prevalente, né? Que a gente precisa tanto alertar a população. É isso. Hoje nós vamos falar aqui sobre o câncer em pacientes jovens. É importante a gente falar sobre isso, mas acima de tudo a gente traz essa entrevista aqui hoje para também alertar os jovens, né, doutora Alana? Isso mesmo. Porque a alimentação, ela é tudo. Muito, exatamente. Ela diz sobre tudo na nossa vida, Exato. né? A gente sabe que, historicamente, os cânceres, eles são muito mais prevalentes ali depois dos 50 anos. Com o passar do tempo, cada vez mais, a gente tem que a prevalência do câncer, ele aumenta e existe um motivo para isso. Porque a gente, de certa maneira, com a idade, acaba acumulando alguns defeitos do nosso DNA que podem vir a se tornar o câncer, né? Mas o que a gente tem visto, principalmente nas últimas 2 décadas, é o aumento da incidência do câncer na população mais jovem. E essa é uma coisa muito preocupante. Muito preocupante. Além da questão de impacto propriamente dito, a gente sabe que o câncer, infelizmente, é uma doença que tem muito impacto social, muito impacto econômico também. Vale a pena a gente, de certa maneira, levantar essa bandeira de hábitos saudáveis exatamente para a prevenção desses tipos de tumores. Dentro da sua especialidade, né, da oncologia, você sentiu essa necessidade, doutora Alana, de se especializar em nutrologia para você oferecer o melhor ali para o seu paciente? Porque desde o seu início, né, no curso de medicina, eu acredito, assim, que durante toda a jornada que um médico tem de estudos e mais estudos, de fato, a alimentação, ela é o grande pilar. Sim. Eu acho que talvez isso tenha sido muito importante na construção da sua formação, né? Sem dúvida. Quando a gente... a oncologia, a gente sabe que são 5 anos aí de residência, e depois de formada e até durante a formação, eu sempre percebi muito que aqueles pacientes que não tinham acesso a uma alimentação muito boa, seja pela falta de informação ou seja mesmo pela falta de acesso, né, a algumas técnicas e estratégias que a gente tem hoje, eles evoluíam muito pior. Querendo ou não, essa questão do câncer em pacientes mais jovens, ela também está muito associada ao estilo de vida. A gente sabe que os estudos atuais, eles mostram que não foi todos os tipos de cânceres que estão aumentando na população mais jovem, né? Que são aqueles pacientes menores de 45 anos. Essa incidência, ela tem ficado aumentada, especialmente nos cânceres ditos gastrointestinais, ou seja, estômago, intestino, reto. E o tumor, ele é multifatorial, então não existe um motivo só pelo qual o câncer ele se forma, mas sem dúvida o estilo de vida está muito associado à formação de novos cânceres. E o que a gente pode fazer então para evitar isso, né? Infelizmente, por conta do nosso estilo de vida, a gente tem tido cada vez mais acesso à alimentação como ultraprocessados. Algumas coisas fogem um pouco do nosso controle. Então, cada vez mais se fala sobre as próprias carnes, o uso de hormônio nas carnes, isso foge um pouco. Mas, de fato, o consumo dos ultraprocessados, como salsicha, bacon, presunto, isso a gente pode, de certa maneira, reduzir. Esse aumento, ele é muito expressivo, sim, a ponto de fato, as sociedades de oncologia mundiais e brasileiras estarem se posicionando em relação ao aumento da incidência dos cânceres em pacientes jovens. Então, realmente, essa é uma coisa que a gente precisa focar. E assim, o que me preocupa muito quando a gente fala do câncer em pacientes jovens é que, na maioria das vezes, esse paciente, ele só consegue chegar ao diagnóstico quando os sinais aparecem. E é um outro perigo silencioso do câncer, porque o câncer, ele não dá sinais, né, doutora? Exato. Infelizmente, a maior parte dos tumores, ele não tem um exame de rastreamento. Então, a gente tem exames ali de rastreio para a minoria dos tipos de tumores. E quando a gente pega algumas populações específicas, como a população jovem, a gente praticamente não tem rastreamento. Imagina que, por exemplo, uma mulher com câncer de mama, ela começa a fazer a mamografia ali próximo dos 50 anos, a depender do protocolo do estado, 40 anos. Uhum. Mas se a gente pega uma população jovem, essa paciente, ela não está
na população de rastreamento. Isso. E aí, é sempre importante, mais uma vez, a gente fazer essa alerta em relação ao câncer, né? A gente sabe que estilo de vida está 100% associado ao surgimento de novos tumores. Então, além dessa questão da alimentação, que eu sei que pode até parecer assim um pouco, né? A gente sempre fala cansativo, mas o básico, ele precisa ser falado. Então, alimentação, realização de exercícios físicos, tudo isso de fato é o que a gente consegue de maneira mais robusta, é o que a ciência mostra que mais diminui a prevalência e a incidência de novos tumores. Inclusive, a gente está aí se preparando para a Semana Santa, né, Exato. doutora? Esse período aí que a gente fala tanto do coelhinho da Páscoa, dos chocolates exagerados, dos ovos de Páscoa, que tem toda a simbologia que, de fato, faz parte da nossa vida, né? E é maravilhoso. Sim. Mas os exageros, a gente pode aproveitar aqui a oportunidade para chamar a atenção aí de quem está nos assistindo agora com relação a como se alimentar nesse período e mesmo levando uma alimentação mais saudável, inclusive para as crianças em casas, os jovens, comer de forma mais natural possível, né, doutora? Eu quase sempre que falo sobre alimentação, tento levantar isso de que a alimentação ela é todos os dias. Então, o correto é a gente pensar nas escolhas conscientes que a gente faz todos os dias. É claro que sair um pouco da regra uma vez ou outra nessas datas comemorativas é super bem-vindo e, sinceramente, às vezes faz até bem para a cabeça, né? A gente sabe que alimentar, a nossa cultura é muito de abraçar com a comida, então tá tudo bem uma vez ou outra a gente sair da regra. Mas, no dia a dia, a regra precisa ser cumprida. A gente não tem um único fator específico que fale assim, é por conta desse único fator isolado que o câncer tem aumentado. Mas, sem dúvida, o acúmulo de ultraprocessados que a gente tem ao longo da vida influencia nisso. E aí, segue o alerta, inclusive, para a nossa população, né, pediátrica. É uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria não consumir açúcar refinado de maneira alguma até os 2 anos de idade. Depois dos 2 anos de idade, esse consumo ele também precisa ser limitado. Quando a gente fala do açúcar refinado, por exemplo, de maneira nutricional, isso tem muito pouco ou nenhum valor para a gente. A gente, quando fala as fontes, né? O carboidrato é uma excelente fonte de energia, mas o açúcar refinado em si, no geral, não traz nenhum elemento nutricional para a gente. Então, sempre que possível, o ideal é evitar. A gente pode substituir o açúcar pelo quê, doutora? Quase tudo que vem da natureza, assim, a gente consegue fazer. Então, é porque se fala muito do açúcar mascavo. Sim. O açúcar mascavo? O açúcar mascavo, ele é uma opção menos industrializada. Então, quanto menos industrializado, melhor. Melhor. O adoçante? O adoçante, como estratégia para perda de peso, ela atualmente não é mais tão recomendada, mas realmente, quando a gente pensa em calorias, ainda é melhor do que o açúcar refinado. Açúcar, né? De qualquer maneira, o ideal seria a gente usar as fontes naturais para adoçar. Então, a gente tem aí algumas frutas secas, o uso da tâmara para adoçar. Tâmara é maravilhoso, o uso do mel para adoçar. E, às vezes, cabe a gente também um pouco de fazer essa reeducação alimentar, que é tão importante. Eu sempre digo, até hoje, não conseguiu ter hábitos alimentares, tudo bem. A data de começar é agora. É agora. Inclusive, nós temos uma grávida aqui no estúdio, né, doutora? E que ela quer fazer uma pergunta, né, Marisa? Doutora, sempre é um prazer tê-la aqui. Obrigada. E eu queria falar de um assunto que bombou nas redes sociais. A influenciadora Isabel Veloso, grávida, ainda fazendo um tratamento contra o câncer. Ela passou por muitos momentos de ser realmente cancelada nas redes sociais por estar grávida e fazer um tratamento contra o câncer. Eu queria que a senhora falasse, doutora, principalmente para as mamães e para as gestantes, como funciona o tratamento para câncer em uma gestante, porque a gente sabe que tem uma questão de limitação com relação a remédios, com relação a procedimentos, exames também, então é mais delicado. Como que funciona? Olha, eu já tive a oportunidade, infelizmente, de ter algumas pacientes gestantes e é sempre um caso muito emblemático, tanto para a paciente que está vivendo aquilo, como para a gente como profissional que vai estar vivenciando esse momento. A gestação e a maternidade em si são um momento muito especial na vida da mulher. Então, é claro que é sempre muito desafiador que essa mulher seja atravessada por um diagnóstico tão difícil e que vai, de certa maneira, envolver tantas dificuldades, né? A gente sabe que realmente receber o diagnóstico de câncer não é o que ninguém quer e o tratamento, muitas vezes,
eles têm alguns efeitos colaterais que são super importantes. Não existe uma regra geral. Então, o que vai acontecer é a individualização. Assim como a gente tem que individualizar todos os casos, a paciente gestante, a gente tem que observar ainda mais. Mas, via de regra, o que vale é o tratamento no primeiro trimestre, que é aquele primeiro trimestre que é mais sensível, que de fato para o bebê, né, onde está tendo a formação dos órgãos, é o momento mais delicado. Então, sempre que possível, a gente evita que o tratamento oncológico, a quimioterapia propriamente dita, seja feita nesse primeiro período. Quando a gente, então, dá o diagnóstico nesse primeiro trimestre, a gente sempre precisa levar em consideração risco e benefício. Se por um acaso for uma questão de saúde para a mãe, a gente tem que fazer o tratamento, mas com todas as precauções. Mas sempre que possível, a gente acaba fazendo isso só do segundo trimestre em diante. Em relação às medicações, as quimioterapias, elas dependem muito do tipo de tumor. Então, o tipo de quimioterapia que vai ser feito também vai depender bastante disso. Mas, no geral, é seguro você tratar uma paciente gestante. E aí, a outra observação que a gente tem é em relação ao parto. Existem algumas diretrizes específicas que falam que, se possível, o parto precisa ser o mais natural possível. Quando necessário e quando indicado, ou por uma questão materna ou por uma questão de sofrimento fetal, né? Esse segmento ele tem que ser feito de maneira muito conjunta entre o oncologista e o ginecologista ali acompanhando. Mas quando existe algum sinal de sofrimento, existe a possibilidade desse parto precisar ser adiantado. Mas quando isso não existe, ele pode ir até as vias naturais, inclusive sendo a via de parto normal, se assim for seguro para a mulher e para o bebê, a via preferível. No pós-parto, também tem que ter alguns cuidados com a criança, especialmente relacionadas ao tempo que essa mãe recebeu a quimioterapia. Então, se a gente tem ali um tempo em que essa quimioterapia foi pouco tempo, ou seja, uma semana antes, a gente sempre que possível faz com que a quimioterapia seja pelo menos uns 15, 10 dias antes da data do parto propriamente dita. Se não, existe um risco do bebê nascer com alguns efeitos colaterais, principalmente relacionados à imunidade, e a gente precisa assistir esse bebê também. E aí, assim, sempre, né, como oncologista, eu preciso ressaltar que não cabe a nenhum de nós julgar o momento certo, o momento ideal ou o sofrimento da pessoa e do familiar que está passando por isso. Inclusive, o psicológico é algo que é muito importante, né, nas nossas vidas, né, doutora Alana? A gente precisa manter a nossa paz interior, o nosso psicológico. Às vezes a gente junta tanto problema, a gente acumula tanta negatividade, tanta coisa ruim que é prejudicial, né? Inclusive ao surgimento de um câncer, por exemplo, né? Nós que somos mulheres, normalmente nós somos extremamente sensíveis às questões hormonais. Então, imagina uma mulher gestante que está passando por um processo que literalmente está sendo atravessada por um processo que é muito doloroso, ter que vir à tona para receber hate, enfim, a gente precisa repudiar qualquer tipo de atitude como essa, né? Mas realmente é muito importante que durante o tratamento oncológico todo mundo deveria também receber esse apoio psicológico. Quando a gente está falando de pacientes jovens que têm esse diagnóstico, isso é ainda mais importante. Acredito que a maior parte de nós, como mãe, fica pensando, né? Não quer nunca receber um diagnóstico como esse. Com certeza. Imagina a sensação de você estar grávida e ter que combater uma doença. As pacientes que eu tive que tiveram que passar por esse processo, infelizmente, elas tinham muita sensação de culpa, embora a culpa não fosse delas. Então, realmente, essas pessoas, elas precisam ser acolhidas e elas merecem, sim, ter um atendimento correto e humanizado, né? Com certeza. Doutora Alana, muito obrigada pela participação no programa. É sempre um prazer tê-la aqui com a gente no nosso Momento Canal Saúde. Até a próxima. Obrigada. Com você, Marisa.